circunferências trigonométricas e arcos côngruos ou congruentes. Para a gente começar, a gente vai começar vendo as circunferências trigonométricas, beleza? Então, qual é a definição de circunferência trigonométrica? Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada. Lembra lá que circunferência orientada a gente viu na aula passada. Se você não assistiu, volta lá e assiste a aula, beleza? Vamos continuar. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Vamos parar aqui um pouquinho. Também outra coisa que a gente vai precisar lembrar é o que são sistemas de coordenadas cartesianas ortogonais. Tá? É algo que a gente vai aproveitar para rever aqui, para que você entenda como que funciona a circunferência trigonométrica. Tá? Um detalhe da circunferência trigonométrica: o raio tem uma unidade de comprimento, na qual o sentido positivo é o anti-horário. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é o que é uma circunferência orientada. Tá? Então, você vai precisar ter assistido a aula anterior de circunferência orientada, até porque lá a gente fala desse sentido positivo. Tá? E o sentido positivo é o sentido anti-horário, que é o que a gente vai utilizar. A questão é que na circunferência trigonométrica a gente vai utilizar aqui o raio como sendo uma unidade, beleza? E a gente vai usar como referência o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais para a gente ver os posicionamentos que a gente vai ter inicialmente, para a gente conseguir trabalhar com a montagem da circunferência trigonométrica, ok? A circunferência trigonométrica de centro O, vamos associar um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, fixando o ponto A de coordenadas 1 e 0 como origem dos arcos. Olha só, vou colocar o desenho aqui para ficar mais fácil. O que é que isso quer dizer? Lembra lá que no sistema cartesiano, a gente tem o eixo x, ok? Está aqui, é esse que fica aqui na horizontal. E a gente tem o eixo y, que é esse que fica na vertical. Tá? Então, essa é a base do sistema cartesiano, onde a gente tem a chamada formação dos pares ordenados, que são as coordenadas. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente considera para a circunferência trigonométrica? Que o início ele começa aqui, onde está esse ponto A, que é a coordenada 1 e 0. Tá? O que é essa coordenada 1 e 0? Lembra lá, que está bem aqui, ó, a origem dos arcos, que é a coordenada 1 e 0. A coordenada 1 e 0, ela faz a referência, o primeiro número que aparece é a referência no eixo x, e o segundo número é a referência no eixo y. Ou seja, esse aqui é o ponto 1 no x e 0 no y. Observe o seguinte, que quando eu verifico aqui, olha, não é uma unidade o arco? Então, do 0 até 1, eu tenho uma unidade. Esse aqui é o ponto no eixo x, seria o ponto 1 no eixo x. E na direção do y, você olha e está na direção do 0, que é o centro. Tá? Está aqui o eixo y, esse ponto está na direção do 0. Por isso é o ponto 1 e 0. Tá? Mas a gente não vai tratar aqui com a questão das coordenadas cartesianas. Aqui era só para a gente entender onde que fica a origem dos arcos, que vai ser justamente aqui nesse ponto que a gente vai considerar em graus o ponto 0 graus. Tá? Então, esse aqui vai ser a partir daqui vai ser a origem. Um detalhe, como foi falado aqui que o sentido positivo ele é o anti-horário, é esse sentido aqui, galera. Esse sentido aqui vai ser o sentido positivo do movimento para a formação de ângulos, de arcos. Tá? Então, o contrário, que seria o sentido horário, que é esse sentido aqui, ó, seria o sentido negativo. Ou seja, o que é que a gente tem que ficar atento? Que quando eu estiver tratando com arcos que são positivos, quer dizer que eles foram formados nesse sentido aqui, ó, que é o sentido o quê? Anti-horário. Quando eu estiver tratando com arcos que são negativos, eles foram formados no sentido horário, que é o sentido negativo. Tá? Então, essa é a ideia inicial que a gente precisa ter para a formação da circunferência trigonométrica. Ok? Observe o seguinte, olha, aqui do ponto A, no caso, no ponto A, eu tenho aqui a coordenada 1 e 0. Se eu fosse considerar o ponto A', seria a coordenada menos 1 e 0. Tá? Mas a nossa questão não é trabalhar as coordenadas em si. É só para você observar que, como o raio aqui é uma unidade, a gente vai trabalhar todo o tempo com esse raio de uma unidade. Conforme ele for dando a volta, continua sendo uma unidade, beleza? Esse raio. Então, só para você ver a distância entre o centro e a circunferência, vai ser uma unidade, que é o raio que a gente vai estar trabalhando, ok? Então, vamos seguindo. Aqui, os eixos x e y
dividem a circunferência trigonométrica em 4 partes congruentes, chamadas de quadrantes. A gente vai ver agora como é a formação dos quadrantes. Esses quadrantes eles são numerados de 1 a 4, contando, no caso, contados a partir de A, no sentido positivo. Tá? Então, vamos entender aqui. Eu coloquei aqui duas circunferências trigonométricas, uma baseado para a gente observar ele formado em graus e outro formado em radianos, beleza? Então, para a gente entender, vamos começar aqui inicialmente com graus. Observa o seguinte, que aqui eu tenho a circunferência, aqui eu tenho a circunferência trigonométrica. Esse ponto aqui, que é o ponto inicial, é o ponto 0 graus. Lembra que o ponto inicial é aqui, 0 graus. Qualquer valor em graus que tiver entre 0 e 90 graus, eu vou estar trabalhando com o valor que está dentro do primeiro quadrante. Tá? Então, esse aqui é o primeiro quadrante. É o valor que vai de 0 a 90 graus. Lembra que eu faço a verificação dos quadrantes sempre seguindo o sentido positivo, tá? Que seria esse sentido aqui, ó, o sentido anti-horário. Então, eu vou sempre observar no sentido positivo. Alguém pode perguntar, professor, se eu tiver, então, a formação de um ângulo negativo, eu vou contar os quadrantes daqui nesse sentido aqui? Não. Tá? A gente não vai contar nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Aqui não. Beleza? Por quê? A contagem dos quadrantes ela é uma contagem fixa. Ela é a partir da formação, a partir do sentido positivo da formação do arco. Então, por isso, sempre o primeiro quadrante vai ser esse valor que está entre 0 e 90 graus. Da mesma forma, vai acontecer com a formação do segundo quadrante. O segundo quadrante ele é esse valor entre 90 e 180 graus. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, é a questão de posicionamento dos ângulos. Exemplo, se você estiver trabalhando com um ângulo de 60 graus, 60 graus ele está no primeiro quadrante, porque ele é um valor entre 0 e 90 graus. Então, ele está no primeiro quadrante. Aí você pensa, professor, se eu estiver trabalhando com um ângulo de 120 graus, 120 graus é um valor que está no segundo quadrante. Por quê? Porque ele está entre 90 e 180 graus. Ok? E aí, olha só, formação do terceiro quadrante. São todos os valores que estão entre 180 e 270 graus. Terceiro quadrante. Então, digamos que você está trabalhando com um ângulo de 200 graus, você precisa localizar o quadrante dele. 200 graus está no terceiro quadrante, que ele é um valor entre 180 e 270. E o quarto quadrante, ele vai ser, no caso, os valores entre 270 e 360 graus. Ou seja, digamos que você esteja trabalhando lá com um ângulo de 300 graus. É um valor que está no quarto quadrante. Isso daqui, essa formação de quadrantes, ela vai servir justamente para a gente localizar onde que está o ponto que formou aquele ângulo, aquele arco de circunferência. Porque aqui eu acabei de falar sobre o quadrante para uma volta só na circunferência. Agora, olha só um detalhe. Digamos lá que você esteja trabalhando com um ângulo de 400 graus. Em que quadrante vai ficar o ponto que forma esse ângulo de 400 graus? Observa o seguinte, que 360 graus seria a volta completa. Para inteirar os 400 graus seria mais 40 graus, né? Então, ele ficaria aqui, olha, dentro do primeiro quadrante. Então, vai servir para isso. Por quê? Porque a gente vai trabalhar sempre dentro da mesma circunferência, tá? Considerando o raio 1, porém, vão ter situações que a gente vai precisar identificar em que quadrante se encontra esse ponto. Então, aqui, por exemplo, um ângulo de 400 graus, ele estaria dentro do primeiro quadrante, e assim sucessivamente, porque a gente pode ter o quê? Mais de uma volta, você pode ter uma, duas, três, enfim, quantas voltas forem necessárias que estiverem sendo trabalhados em uma determinada questão ou algum determinado problema, ok? Então, a gente viu aqui como seria esse trabalho em graus. Em radianos não vai ser diferente. A diferença é que a gente vai trabalhar com a medida em radianos. Então, aqui, olha, entre 0 e π sobre 2, eu vou ter a formação de quem? Do primeiro quadrante. Tá? Qualquer valor entre 0 e π sobre 2. Qualquer valor entre π sobre 2 e π, eu vou ter a formação do segundo quadrante. Qualquer valor entre π e 3π sobre 2, eu vou estar trabalhando dentro do terceiro quadrante. E qualquer valor entre 3π sobre 2 e 2π vai ser o quarto quadrante. Ok? Então, só para a gente entender direitinho esse funcionamento. Ah, professor, pode ter mais de uma volta quando eu estiver trabalhando com radiano? Pode também. E aí vai ser momento para a gente precisar, digamos, localizar em que quadrante se encontra aquela formação de ângulo ou aquela formação de arco de circunferência. Beleza?
um detalhe, observa o seguinte, que voltando aqui para a circunferência dos graus, se eu for observar 0 graus, ele não faz parte nem do primeiro nem do quarto quadrante, porque ele está na divisa entre esses quadrantes. Tá? A mesma coisa acontece com 90 graus. 90 graus ele não é nem do primeiro nem do segundo quadrante, ele está na divisa entre os quadrantes. 180 graus acontece a mesma coisa, está na divisa entre o segundo e o terceiro quadrante. 270 graus está na divisa entre o terceiro e o quarto quadrante. Tá? A mesma coisa acontece em radianos. O zero está entre o primeiro e o quarto quadrante. Π sobre 2 está entre o primeiro e o segundo quadrante. O π está entre o segundo e o terceiro quadrante. 3π sobre 2 entre o terceiro e o quarto quadrante. Observa que o que a gente está vendo, primeiramente, é a questão de localização. Tá? A gente não está fazendo cálculo, a gente não está procurando nada, a gente está entendendo a localização através de quadrantes, o que é quadrante, o que fica no quadrante e o que é divisa entre os quadrantes. É isso que a gente está vendo no momento, beleza? Então, a gente precisa entender a localização para a gente poder trabalhar com elas mais para frente um pouco. Tá? E aí, a partir daqui, a gente pode começar a compreender o que são arcos côngruos, ou também os chamados arcos congruentes. Tá? Em alguns livros, se você for procurar, você vai encontrar essa nomenclatura, arcos côngruos. Em outros livros, você vai encontrar os chamados arcos congruentes. E também você pode encontrar do jeito que está aqui, né? Arcos côngruos ou congruentes. A questão é que côngruos e congruentes é uma referência à mesma coisa, que é o que a gente vai ver agora, aqui. Toda vez que o ponto da circunferência final do arco iniciado em 1 e 0, lembra lá, porque todo arco começa em 1 e 0 lá, é o mesmo para dois arcos diferentes, ou seja, se o ponto for o mesmo para dois arcos diferentes, como por exemplo o 0 e o 2π, é no mesmo lugar. Chamamos esses arcos de arcos côngruos, ou arcos congruentes. É conveniente notar que todos os arcos congruentes diferem entre si de um múltiplo de 2π, que é o comprimento de cada volta, né? Que seria a volta completa. Vamos voltar lá para a nossa circunferência trigonométrica, para a gente entender como é que funciona isso aqui. Lembra lá que foi falado do arco iniciado em 1 e 0, porque os arcos começam aqui, em 1 e 0. Tá? E aí ele vai se formando aqui, dependendo da quantidade de voltas. A questão, quando a gente fala de arcos côngruos, são arcos que são dois ou mais arcos, que quando eles são formados, eles acabam parando no mesmo ponto. Como foi dado o exemplo aqui de 0 e 2π. Então, vou olhar aqui para a circunferência trigonométrica formada em radianos. 0 e 2π. Observa aqui que 0 aqui é o início. Se você deu uma volta completa, você chegou no ponto que? 2π. Mas o 0 e o 2π ficam no mesmo lugar. Por isso, eles são chamados de arcos congruentes. Tá? Porque eles ficam exatamente no mesmo lugar. A mesma coisa acontece aqui em graus. Ó. Observa, eu tenho aqui 0 graus. Aí ele deu a volta completa, chegou no 360 graus. 0 graus e 360 graus são arcos congruentes. Por quê? Porque eles ocupam exatamente o mesmo lugar. Tá? Então, eu tenho aqui 2π. Aqui seria a formação 2π. Se eu fosse analisar, por exemplo, o arco 3π, ele seria congruente a quem? Observa que 3π seria, olha só, meia volta, 1π, aí deu a volta completa, 2π, mais meia volta, seria 3π. 3π seria exatamente aqui, olha. 3π ele é um arco congruente ao arco π. Por quê? Porque eles ficam exatamente no mesmo ponto, tá? Eles são concluídos, eles são formados no mesmo ponto. Então, isso é o que a gente chama de arcos congruentes, tá? Ou arcos côngruos. São arcos que eles terminam a formação deles exatamente no mesmo ponto. Qual é a diferença? É o que está dizendo bem aqui, que eles diferem um do outro em quê? Em 2π, ou seja, eles diferem do outro na quantidade de voltas. Como eu falei agora há pouco, a diferença do 0 para o 2π é o quê? É que o 0 não teve movimento nenhum ainda, o 2π teve uma volta completa. Quando eu falei aqui do 3π, 3π seria uma volta completa, né? Aqui, seria essa volta completa, o 3π, uma volta completa, mais o quê? Mais meia volta. 3π ficaria bem aqui. Observa que ele é congruente a π, mas a diferença é que o π ele foi só meia volta, tá?
O 3π foi uma volta e meia, teve uma volta a mais. Ou seja, por isso que eles vão diferir um do outro na quantidade de voltas. No caso aqui, se for representação em radianos, seria um múltiplo de 2π. Se for uma representação em graus, é um múltiplo de 360 graus. Tá? Por quê? Porque a cada 360 graus eu tenho uma volta completa. Beleza? E a gente vai ver como que fica essa formação aí. A gente vai aproveitar isso para ver em mais um exemplo. Olha só, eu vou considerar aqui essa formação do arco AB. Tá? Esse arco AB aqui, ele é um valor de π sobre 3. Ok? Então, o que a gente vai verificar aqui? Esse arco π sobre 3, a gente vai comparar ele com os outros arcos que estão sendo formados aqui nas outras circunferências. Beleza? Observa aqui que para essa outra circunferência, eu tenho o mesmo arco AB, ó. Ele está bem aqui no π sobre 3, mesmo posicionamento, só que tem uma diferença. Primeiro ele deu uma volta completa, olha, aqui, uma volta completa, para depois ele fazer o π sobre 3 também. Tá? Ou seja, que arco seria esse aqui? Seria π sobre 3 mais 2π. Porque, observa, 2π não é uma volta completa? Então, está aqui, uma volta completa é 2π mais quem? Mais o π sobre 3. Então, por isso ficou π sobre 3 mais 2π. Esse arco aqui, olha, ele é congruente a esse daqui. Qual é a diferença entre eles? A quantidade de voltas. Esse aqui deu uma volta a mais, esse aqui não teve nenhuma volta completa. Ok? E aí a gente vai comparar com esse outro. Observa que esse outro aqui, ele veio aqui, ó, uma volta, chegou aqui, né? Aí ele vem da segunda volta aqui. E aí, depois que ele termina a segunda volta, ele faz esse pedaço aqui, π sobre 3. Ou seja, são duas voltas. Ele vai ser, então, π sobre 3 mais 2 vezes 2π. Lembra lá que 2π é uma volta? Se ele deu duas voltas, 2 vezes 2π. E aí é para a gente entender, porque se fosse 3 voltas, seria π sobre 3 mais 3 vezes 2π. Se fosse 4 voltas, π sobre 3 mais 4 vezes 2π. E assim sucessivamente. Dependendo da quantidade de voltas, vai ser o valor que vai multiplicar o 2π. E aqui eu vou ter justamente o primeiro arco que foi formado. Beleza? Então, dessa forma, eu consigo identificar quais vão ser os arcos congruentes que eu vou ter. A gente vai aproveitar para simplificar cada um desses resultados, tá? Para a gente verificar que a gente vai ter valores finais diferentes, mas quando eu olho para a circunferência trigonométrica, eu vejo que elas ocupam o mesmo ponto, como esse caso aqui. O primeiro, que deu π sobre 3, ele fica no mesmo ponto que o π sobre 3 mais 2π, e fica no mesmo ponto que π sobre 3 mais 2 vezes 2π. E assim sucessivamente, dependendo da quantidade de voltas. Tá? Então, para a gente começar, a gente vai aproveitar e fazer uma transformação desses valores aqui, que estão em radianos, para graus. Tá? Nas aulas anteriores, a gente viu como é que faz essa transformação de graus para radiano e de radianos para graus. Tá? Se você perder essa aula, volta lá e assiste, que ela vai ser importante para você lembrar esse processo aqui. E a gente vai fazer a transformação. Como eu tenho aqui π sobre 3, vamos transformar. Lembra lá que quando eu vou fazer a transformação, eu preciso considerar que o π ele equivale a 180 graus, que ele é meia volta. Então, só substituir aqui no lugar do π, coloquei o 180, repeti o 3 aqui. E aí a gente vai fazer, já que eu tenho 180 sobre 3, lembra lá que na fração eu tenho o quê? A formação de uma divisão. Então, eu tenho 180 dividido para 3. 180 dividido para 3, 60 graus. Ou seja, π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. A diferença é que π sobre 3 está em radianos, 60 graus está em graus. Ok? Então, vamos verificar agora essa segunda formação aqui de arco. Π sobre 3 mais 2π. A gente vai simplificar esse valor, beleza? Então, lembra lá que para a gente fazer essa soma aqui eu tenho uma soma de uma fração com um número inteiro. Quando eu trabalho com essa fração, já que aqui eu tenho um número inteiro, não está aparecendo denominador, mas não quer dizer que não tenha. Quando não aparece denominador, ele só não está aparecendo, mas ele existe, esse denominador é 1. Então, coloquei lá o 1. Para quê? Para a gente observar o seguinte, que aqui eu tenho a adição de frações com denominadores diferentes. Então, já que os denominadores são diferentes, eu preciso fazer a MMC dos denominadores para eu encontrar um denominador que seja comum para as duas frações. Tá?
E aí, como eu tenho o MMC entre 3 e 1, o resultado é 3. Então, já coloquei o tracinho aqui, repeti o sinal de mais. Por quê? Porque os numeradores não vão permanecer iguais precisamente. Porque já que eu encontrei um denominador que vai ser comum para as duas frações, eu preciso verificar quem vão ser os numeradores. Que eles podem permanecer sendo o mesmo, como é o caso do primeiro que a gente vai ver aqui, mas ele pode ser modificado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com equivalência de frações. Tá? Então, para eu descobrir quem vão ser os numeradores agora, eu tenho que primeiro dividir esse novo denominador pelo antigo denominador. O resultado eu multiplico pelo antigo numerador. Eu vou ter quem vai ser o novo numerador da fração. Então, vamos lá. Só para lembrar, né? Numerador, número de cima, denominador, número de baixo. Então, vamos lá. Vai ficar dessa forma, então. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes π, o resultado é 1π. Então, coloquei só o π lá. 3 dividido, a mesma coisa vai fazer para cá. Ó. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 2π, 6π. Agora sim eu posso fazer a adição entre eles, porque o denominador é o mesmo para os dois valores. Então, eu tenho π mais 6π, 7π. E aí, repetir o denominador. Ou seja, o valor que eu tenho aqui é 7π sobre 3. 7π sobre 3 é congruente a π sobre 3. Por quê? Porque eles param no mesmo ponto da circunferência. A diferença é que aqui teve uma volta a mais, tá? Mas são arcos congruentes. E aí, a gente vai aproveitar e transformar isso aqui em graus. Tá? Então, colocar para cá, para a gente transformar. 7π sobre 3. Lembra que eu vou só substituir o π por 180. Então, vai ficar 7 vezes 180 sobre 3. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 180 dá 1.260. E aí, eu repeti o 3. 1.260 dividido para 3 dá 420. Comparando os graus, 420 é congruente a 60 graus. Tá? Por quê? Porque eles param no mesmo ponto da circunferência. A diferença é que aqui em 420 graus tem uma volta a mais, mas eles param no mesmo ponto, então 420 e 60 graus são ângulos congruentes. Beleza? Vamos simplificar agora o terceiro valor que a gente tem. Então, eu tenho π sobre 3 mais 2 vezes 2π. Eu vou logo resolver essa multiplicação aqui, que ela é mais simples. Tá? Então, vou repetir o π sobre 3. 2 vezes 2π vai ser 4π. Então, π sobre 3 mais 4π. E aí, para a gente fazer essa soma, a gente vai fazer a mesma coisa. Não está aparecendo denominador, acrescento 1 lá, porque é o denominador que existia, mas não estava aparecendo, é um valor subentendido. A gente faz MMC entre 3 e 1, a gente já sabe que o resultado vai dar 3, tá? Porque toda vez que você tem o MMC entre algum valor lá e o 1, o resultado vai ser sempre esse valor diferente de 1 que você tinha, ok? E aí, eu tenho que descobrir agora, fiz o tracinho lá, coloquei e repeti o sinal de mais, aqui. E aí, a gente vai fazer o quê? Descobrir quem vão ser os numeradores. Para isso, a gente divide, depois multiplica. Então, vai ficar 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes π, o valor é π. A mesma coisa para o outro lado. 3 dividido por 1 vai dar 3, 3 vezes 4π, 12π. Já que o denominador é o mesmo para os dois, agora sim eu posso fazer a adição. Então, vai ficar π mais 12π, 13π. E repete o denominador, 13π sobre 3. 13π sobre 3, ele é um arco congruente a 7π sobre 3. E que também, o 13π sobre 3 é um arco congruente ao π sobre 3. Qual é a diferença, professor? A diferença é a quantidade de voltas, que 13π sobre 3, ele deu 2 voltas a mais do que o π sobre 3. Ok? Então, por isso eu tenho arcos congruentes, porque ele só deu uma quantidade de voltas a mais, mas ele para no mesmo ponto. Ok? E a gente vai aproveitar e fazer a transformação dele para graus, para a gente também comparar os graus. Então, vamos fazer aqui. 13π sobre 3, só para a gente lembrar, para a gente fazer essa transformação, substituir o π por 180. Então, vai ficar 13 vezes 180 dividido por 3. 13 vezes 180 dá 2.340, dividido por 3, 780 graus. Então, 780 graus ele é congruente a 420 e ele também é congruente a 60 graus. Lembra lá que a única diferença é que 780 graus deu mais de 2 voltas, tem 2 voltas a mais do que 420, 780 tem 2 voltas a mais do que 60 graus. Tá?
a diferença entre esses dois aqui é uma volta, né? Que 780 tem uma volta a mais do que 420. Ou seja, esses três ângulos aqui, eles são ângulos congruentes. Por quê? Porque quando eu olho para a circunferência trigonométrica, eles terminam onde? No mesmo ponto. Tá? A diferença foi o quê? A quantidade de voltas. Aqui, não é porque esse desenho está aparecendo aqui com o ponto um pouquinho mais para frente, quer dizer que ele vai ficar mais para frente, não. Tá? Lembra lá que quando a gente está trabalhando com circunferência trigonométrica, a gente considera o raio de uma unidade. Então, quando ele dá a volta, ele continua dando a volta certinho em cima dessa circunferência aqui. Esse formato foi mostrado para vocês, só para vocês entenderem que aqui eu estou trabalhando com mais de uma volta. E aqui eu estou trabalhando com mais de 2 voltas, tá? Mas o ponto é bem aqui, ó, em cima da circunferência trigonométrica. Então, aqui é 780 graus, tá? Bem aqui é 780 graus. Bem aqui, ó, é 420 graus e bem aqui é 60 graus. A questão é que todos eles estão no mesmo ponto. A diferença foi a quantidade de voltas que foi dada a mais de um arco de circunferência para o outro. Beleza? Então, vamos seguindo. Todos, no caso aqui, estão associados ao mesmo ponto, que é o ponto B. Ok? Então, foi o que eu acabei de mostrar agora para vocês. Supondo que o ponto se deslocasse k voltas inteiras, o número associado à extremidade de B do arco AB seria escrito assim. Olha só. Lembra lá, a gente está trabalhando com o mesmo valor ainda lá, não era π sobre 3? Lembra lá que eu coloquei aqui, ó, se fosse k voltas. Ou seja, a gente viu lá que se fosse uma volta seria 1 vezes 2π, ficaria só 2π. Se fosse 2 voltas, 2 vezes 2π aqui. E a gente sempre repete o mesmo arco que eu tenho aqui, que a gente tem informação primeiro. Se fosse 3 voltas, 3 vezes 2π. Então, esse k ele representa o quê? A quantidade de voltas inteiras que foram dadas. Ah, se tivesse dado 10 voltas, seria 10 vezes 2π. Ok? Então, aqui eu tenho a expressão, o trabalho da expressão geral da formação do arco da circunferência. Isso aqui seria em radianos. Como seria em graus? A gente não viu lá que a gente estava trabalhando com um ângulo de 60 graus? K seria o que? A quantidade de voltas. Então, eu teria que, para uma volta, eu teria 1 vezes 360. E aí eu somaria com 60. Se eu tenho 2 voltas, 2 vezes 360, para a gente somar com 60. 3 voltas, 3 vezes 360. E assim sucessivamente. Tá? A questão que a gente precisa verificar é a quantidade de voltas. A quantidade de voltas ela vai ficar justamente no lugar desse K, para a gente fazer a multiplicação e depois somar com o ângulo que a gente tinha antes. Beleza? Só tem um detalhe, tá? Esse K ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, esse K ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Lembra lá do sentido da circunferência que a gente viu? Ou seja, se a circunferência estiver indo no sentido positivo, a gente vai ter uma quantidade de voltas positivas. Se ele estiver indo no sentido negativo, a gente vai ter uma quantidade de voltas negativas. Tá? Então, ficar atento nisso aí. Dessa forma, chegamos à expressão geral dos arcos côngruos. Que a expressão geral ela funciona o quê? Lembra que a gente estava trabalhando com π sobre 3? Tudo que a gente viu aqui, ele não serve só para o ângulo π sobre 3, ele serve para o arco π sobre 3, ele serve para qualquer arco que a gente estiver trabalhando. Tá? Então, esse x aqui ele representa o arco que você vai utilizar, mais o k é a quantidade de voltas que você está trabalhando, vezes 2π. Beleza? Então, por isso, a gente usou π sobre 3 mais o k vezes 2π. Esse x é justamente o arco que você estiver trabalhando. Ok? Então, essa daqui ela vai ser a expressão geral dos arcos côngruos. Ou em graus, como é que fica? A gente vai ter o ângulo alfa, tá? Que nesse caso, no nosso exemplo aqui, era um ângulo de 60 graus. Por exemplo, se for para trabalhar com um ângulo de 30 graus, seria a mesma coisa. Seria 30 graus mais k, que é a quantidade de voltas, vezes 360. Professor, se eu estivesse trabalhando com um ângulo de 20 graus, seria 20 graus mais quantas voltas? Digamos que tenha dado 2 voltas. Então, seria 20 graus mais 2 vezes 360. Eu descobriria qual é o grau desse arco de circunferência. Beleza? E aí, só para lembrar, esse k pertence aos números inteiros. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, dependendo de como foi formado o arco. Se ele foi no sentido horário ou no sentido anti-horário, se ele foi no sentido positivo ou negativo. Né?
Sentido anti-horário é o positivo, sentido horário é o sentido negativo, ok? E aí, podemos então definir dessa forma. Dois arcos são côngruos ou congruentes quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π em radianos ou 360 graus. Foi o que a gente viu aqui, ó. Eu vou ter um múltiplo de 360 graus ou eu vou ter um múltiplo de 2π, ok? Então, por isso, o arco congruente ou arco côngruo, ele vai ter essa característica. Ele vai ser sempre um múltiplo de 2π em caso de radianos, ou ele vai ser um múltiplo de 360 em casos de graus, para ser somado com o ângulo que você estiver trabalhando no momento, ok? Exemplos de arcos côngruos. Aí a gente vai verificar agora, vamos ver no exemplo. Arcos côngruos, olha só, 30 graus e 30 graus mais 360 são arcos congruentes. Lembra lá ó, que eu tenho 30 graus mais uma volta completa. Então, isso aqui seria o quê? 390 graus. Então, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 390 graus são ângulos congruentes. Tá? Representando em radianos, a mesma coisa. 30 graus é π sobre 6. Tá? Se você precisar lembrar como é que faz essa transformação, volta lá, assiste as aulas anteriores, onde a gente trabalhou essa transformação de graus para radianos e de radianos para graus. Tá? Aqui a gente vai só aproveitar e fazer a representação em graus e em radianos. Então, 30 graus é π sobre 6. π sobre 6 e π sobre 6 mais 2π são arcos congruentes, ok? São côngruos ou congruentes. Por quê? Porque eu tenho aqui, olha, mais uma volta completa. Aqui eu só não tenho, no π sobre 6, eu só não tenho a volta completa. Tá? Vamos simplificar esse valor aqui para a gente ver π sobre 6 mais 2π, quanto é que isso aqui dá. Então, vou colocar 1 lá embaixo, lembra lá? MMC entre 6 e 1 é o próprio 6. Então, coloquei o tracinho, sinal de mais lá. E aí, para a gente descobrir os denominadores, a gente divide, depois multiplica. Tá? Então, vai ficar 6 dividido por 6 vai dar 1, 1 vezes π, aqui o valor que a gente vai ter. 6 dividido por 1 vai dar 6, 6 vezes 2π, 12π. Então, agora ficou π mais 12π, 13π. Então, o valor aqui é 13π sobre 6. Tá? Ou seja, π sobre 6 e 13π sobre 6 são arcos congruentes. Por quê? Porque eles são ele só tem uma volta a mais do que o outro, ou seja, só tem 2π. Mas se eu for colocar na circunferência trigonométrica, eles vão parar exatamente no mesmo ponto, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Ângulo de 45 graus e 45 graus mais 2 vezes 360. Olha só, pode observar que é justamente aquela formação que a gente viu lá da expressão geral. Eu tenho o ângulo mais k vezes 360. O k é a quantidade de voltas. Nesse caso aqui, eu tenho 2 voltas vezes 360. Tá? 2 vezes aqui 360 vai dar 720. 720 mais 45, 765. Então, o ângulo de 765 graus, o arco de 765 graus, ele vai ser congruente ao arco de 45 graus. A diferença é que aqui eu tenho 2 voltas a mais. Tá? Essa expressão geral também, ela nos serve para a gente identificar também quantas voltas a mais foram dadas. Tá? Como seria a representação em radianos? 45 graus é π sobre 4. Ele é congruente a π sobre 4 mais 2 vezes 2π. Observa aí, ó, é o arco que a gente tem mais k vezes 2π. O k é justamente a quantidade de voltas, vezes 2π. Nesse caso aqui são 2 voltas. Tá? Estou representando a mesma coisa que está aqui em cima, só que eu estou representando agora em radianos. E aí, observa o seguinte, vamos aproveitar e transformar isso daqui, vamos simplificar isso aqui para a gente ver qual é o valor simplificado em radianos que é congruente a π sobre 4. Então, a gente vai fazer a multiplicação, 2 vezes 2π vai dar 4π, aqui, repetir o π sobre 4. Para a gente fazer essa soma, eu coloco lá o denominador do 4π, que é 1, faz MMC dos denominadores, já que as frações têm denominadores diferentes. MMC de 4 e 1, o valor é 4. Coloquei o tracinho, sinal de mais, só repetiu lá. Para a gente descobrir o numerador, divide, depois multiplica. Então, vai ficar aqui 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes π, π.
Mesma coisa para outra fração. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 4π, 16π. Agora que o denominador é o mesmo para os dois, posso fazer a adição. π mais 16π, 17π, repete o denominador, 17π sobre 4. Ou seja, π sobre 4 mais 2 vezes 2π é 17π sobre 4. 17π sobre 4 ele é congruente a π sobre 4. Porque se eu for desenhar lá na circunferência trigonométrica, eles vão parar exatamente no mesmo ponto. O que garante isso foi o que a gente viu agora há pouco. E, observando aqui, eu tenho, olha só, o mesmo arco ele se repete aqui e eu tenho uma quantidade de voltas, que no caso aqui é k vezes 2π. E aqui me representa o que? A quantidade de voltas que foram dadas a mais. Porém, para no mesmo lugar a formação desse arco. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aproveitar e ver um exemplo onde eu tenho a formação de um arco em sentido negativo. Olha só, arco de 60 graus e 60 graus menos 3 vezes 360. Observa que aqui foram dados 3 voltas. Tá? Eu tenho aqui o ângulo, lembra lá? Lembra que na expressão geral é o ângulo mais k vezes 360? Só que aqui eu tenho 3 voltas que foram dadas no sentido negativo. Por isso eu tenho aqui o valor na forma negativa. Tá? Então, eu tenho 60 graus menos 3 vezes 360. Ou seja, vai ser o ângulo de 60 graus menos 3 voltas. Tá? Por isso vai ser menos 3 vezes 360. Se a gente for fazer aqui a multiplicação, 3 vezes 360 vai dar 1080. 60 menos 1080, aqui eu vou ter 1020, só que esse valor aqui vai ser negativo, tá? Então, vai ser aqui 1020 negativo. Só para a gente lembrar, se alguém tiver dúvida, por que é negativo, professor? Porque lembra lá que quando a gente faz adição e subtração com números que tem, no caso, que tem aqui sinais diferentes, a gente subtrai o valor, tá? Se a conta está sendo feita com valores que têm sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número em módulo que a gente teria. Então, como aqui o maior é o negativo, o valor é negativo, tá? Então, retomando aqui, vamos lá. A outra forma que a gente vai ter é a forma em radianos. Observa que eu tenho aqui, ó, π sobre 3 e, no caso, π sobre 3 é a representação de 60 graus. π sobre 3 é π sobre 3 menos 3 vezes 2π. Ou seja, 3 voltas, que aí seria 3 vezes 2π, representa 3 voltas. Só que como é um sinal de menos, é um sentido negativo da volta que foi dado. Ok? Ele foi dado em sentido o quê? Ele foi dado em sentido horário, tá? Que é o sentido negativo. Vamos aproveitar e simplificar essa sentença que a gente tem aqui. Eu vou fazer a multiplicação logo, 3 vezes 2π vai dar aqui 6π, então π sobre 3 só repete aqui o sinal de menos. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Ó. Coloca 1 lá no denominador do 6π, faz MMC entre 3 e 1, o resultado vale 3. Aí coloquei o tracinho aqui e coloquei o sinal de menos. Observa que nos outros eu colocava o sinal de mais porque era uma adição. Como aqui é uma subtração, eu coloco o sinal de menos. Eu não vou colocar o sinal de mais, tá? Mantém o sinal que a gente tinha antes. E aí, para a gente achar o numerador, divide, depois multiplica. Então, vai ficar aqui, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes π, π. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 6π, 18π. Aí, agora sim, eu posso fazer aqui a subtração, porque o denominador é o mesmo para os dois. π menos 18π vai dar menos 17π. E aí, eu até coloquei aqui, o denominador aqui no caso vai ser 3, tá? E aí, então, vai dar menos 17π sobre 3. Preciso até ajeitar aqui. No caso aqui vai ser 3, tá? Menos 17π sobre 3. Observa que menos 17π sobre 3, ele vai ser o quê? Congruente a π sobre 3. Qual é a diferença? É que foram dados 3 voltas, só que, nesse caso aqui, no sentido negativo. Tá? Tem 3 voltas a mais, só que no sentido negativo. Mas eles são congruentes.
Então, observa que, como a gente viu nos exemplos anteriores, você pode ter um arco positivo, dois arcos positivos que são congruentes, como a gente viu. Você pode também ter positivo com negativo que são congruentes. Qual é a diferença? Qual é a situação que a gente tem aqui? Para eles serem congruentes, eles só precisam terminar a formação do arco no mesmo ponto. Tá? Ou seja, eles precisam ser um múltiplo de uma volta. Eles precisam ser múltiplos de uma volta. Se eu for representar em radianos, seria múltiplo de 2π. Por isso, todo tempo eu estou multiplicando por 2π aqui. Ó. Se for 100 graus, ele vai ser múltiplo de 360. Por isso, todo tempo eu estou multiplicando por 360. Tá? Lembra que esse valor aqui é o K. Ou seja, aquele valor que representa a quantidade de voltas. E o primeiro que a gente tem antes, como é o caso do 60, do 45, ele é justamente o ângulo com o qual a gente está trabalhando. Tá? Então, isso daqui é para a gente conseguir identificar os arcos congruentes, tá? A gente conseguir fazer o cálculo que vai nos levar a encontrar qual é o ângulo que vai ser congruente ao outro, qual é o arco que vai ser congruente ao outro. A definição que a gente vai ter é que eles vão terminar a formação no mesmo ponto, ok? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!